Minecraft. Ora boas pessoal, primeira série do canal e vai ser de Minecraft. Vamos começar a primeira série no canal. Vamos começar já a criar o mundo. O nome do mundo vai ser primeira série. Tem que ser já assim. Primeira série. Primeira série do canal. Estou muito ansioso por começar essa série. É muito fixe. Muito fixe. Vamos começar a primeira série do canal. Estou bem ansioso para ver o feedback, se vai tudo bem ou não. E se quiserem dar algumas opiniões, é só comentar num vídeo que eu vejo, que eu vou ler todos. Que eu vou ler todos os vídeos. Boa, bora lá. Só tirar aqui o som do jogo. Pausa lá. Primeira coisa é apanhar madeira, né? Primeira coisa que se faz aqui no jogo. Pegamos um pouco de madeira. Vamos apanhar madeira. Pegamos madeira. É só apanhar 3 blocos de madeira e depois já está bom. Já está bom. As árvores, essa plantação é por aqui. Acho que vou para ali. 4 blocos, é bom, ótimo. 4 blocos. Uma mesa de encantamento. E o nosso objetivo nessa série é tentar chegar ao fim do jogo. Matar o Ender Dragon. Então é o objetivo do jogo. O objetivo do jogo não, o objetivo dessa série é isso. E também fazer muitas construções, isso. Não é para dizer que quando matar o Ender Dragon que vai acabar a série, lógico que não. Precisamos de pedra agora. Está ali pedra. Está ali pedra. Calma, calma. Tem que também matar ovelhas. Porque à noite... Nossa, a noite é muito difícil nisto. E todos já devem conhecer Minecraft, né? É um grande jogo. Eu sou o Igor. Tenho 20 anos. Estou a começar um novo canal no YouTube. Primeiro, nesse caso. Porque eu nunca tive nenhum canal. Já tive um, mas já foi há muito tempo. Então é tipo o segundo canal, né? Eu gosto de gravar vídeos, é bacana. Agora temos que minar, mas é pedra e deixar a minha vida pessoal. Não, vamos minar pedra, mas sério. Vai embora. Oi. Precisamos pelo menos 20 para dar para fazer as ferramentas tipo essenciais. Tipo o machado, a picareta e a espada e a pá também. Depois a enxada também a enxada ainda não é preciso nem nada. Precisamos depois também pedra para apanhar fornalha e isso. Não, o objetivo aqui é só vamos minar só um bocado. O objetivo do vídeo de hoje passar aqui a primeira noite. Vamos passar aqui a primeira noite. Vai ser difícil. Eu já joguei, eu antes jogava muito Minecraft. Comprei o jogo para jogar. Já joguei há muito tempo. E temos aqui uma ovelha. Uma ovelha não, uma vaca. Uma vaca. Uma galinha. Uma galinha, nossa. Está difícil longe. Está aqui uma galinha. Ai, nossa, está muito difícil de jogar hoje. Já há muito tempo que não jogo isso. É por isso. Ih, olha, boa. 2 ovelhas. Nossa, fantástico. Melhor coisa. Que era. É melhor para matar mesmo. Logo sangue frio mesmo. Da cá. Boa. Vamos fazer aqui, vamos. Levar sempre a mesa. Se tenho madeira para fazer mesa, mas. Não, espera. Fazer a minha picareta de pedra. Já. Picareta de pedra. Vamos ver a mesa. Vamos tipo, encontrar um terreno liso. Para construir. Construir não, para ficar lá só. Só para ocupar aquele terrenozinho. E eu estava a ver, estava ali um terreno bom. Mas que era lá atrás, estava. É ali. Ali está um terreno bom para nós ir. O terreno é bom aquele. Podemos ir lá. Aproveitar apanhava já areia, mas não fazer a casa, só fazemos só o básico. O básico. Precisa de mais ovelhas, senão está difícil.
complicado, são ovelhas para fazer cama depois à noite e parecia que estava com fome, mas não. Não estava a querer correr ele. E vamos. Espera aí, deixa lá ver. Que terreno é bom, mas é muito pequenino. Vamos fazer um casarão bem grande. Que é aquele... Olha, temos ali vacas. Agora sim são vacas. A bocado era uma galinha, estava a dizer que eram vacas. Está lá à frente, está uma galinha, tá? Anda cá. E o conteúdo do canal é de todos os tipos de vídeos. Sai 2 vídeos por dia. E vídeos mesmo. Tipo, é vídeos tipo vlogs. Vlogs já não. Vlog. Tags. Desafios. Também podem mandar desafios. Quem quiser. E jogos também. Jogos, séries. Muita coisa. Temos a começar ainda. Tem que ser devagarinho. Comecei sempre difícil. Depois lá para a frente. Ui. Para a frente já é fácil. Começa sempre difícil, começa sempre difícil. Mas é bom. Começa sempre difícil, mas está bom. Calma. Muitos porcos, muitos. Tem muitos porcos aqui. Já estou a ficar com fome. E acho que vou só pôr aqui a base. E vou fazer só aqui o... Deixar só aqui a base aqui. E a mesa está aqui, a mesa. Só única, tipo a base. Estão a ver? Fizemos uma fornalha. Agora vamos tentar fazer uma machado já para ir apanhar madeira, porque ficar sem madeira está difícil. Começa sempre difícil, né? Depois lá para a frente já que vamos ter tudo. Apanhar só diamante, depois é tudo fácil. Apanhamos apanhar madeira para fazer coisas. Para fazer toma da cá. Apanhar madeira para fazer. Não sai, baú, fogo. Deixa eu ver, tem quantas lâmpadas? Tem 2. Olha, já tenho aqui uma lâmpada para fazer. Para fazer uma cama. Anda cá. Não foge. Então. Fugir é. Nossa, estou a ficar com fome. Fogo. Comer carne crua. Acho que vou ter que comer carne crua. Preciso só 2 baús. Faço já a cama. Ponho já aqui. Isto aqui. Ponho já o baú aqui por completo. E ponho a cama já aqui ao lado. Pumba. Só para o começo. Deixar aqui as minhas ferramentas. Meus blocos. Vou comer esse bife aí. Comer aquele bife ali. Deixa isso aqui. Arrumar aqui o inventário. Pumba. E agora aqui. Vamos, agora o objetivo era coisa. O objetivo era encontrar uma vila com onde tirar carne, comida, cenouras, mas se não há, vamos só estar aqui. Eu queria era, vamos apanhar madeira. Comecei assim muito secante, acho eu, não sei, digam vocês, mas não esqueçam do like, sabem, né? Não esqueçam do like, favorito. Inscrevam-se no canal, vai estar tudo na descrição. Vai estar o que é que fizemos hoje na descrição. Se sair um vídeo vai sair às 6. Acho que vou fazer um vídeo de um jogo à toa. Se quiser qualquer jogo é só mandar aí, é só comentar qual jogo querem que eu jogue, que eu posso jogar. Também se quiserem que eu faça série de algum jogo ou assim, comentem aí, que eu tento fazer série. Ou desafios, é só comentar. Fizemos tudo mesmo, hardcore. Logo hardcore, base. Boa. Eu estou a ver que aqui é muito bosta, aqui não há nada mesmo. Estou a ver que aqui não há nada. Ó, não tem nada, muito lisinho. Coisinhas muitas podres, não tem gruta nem nada. Fogo, muito bosta isto. Não sei o que é que isto saiu aqui.
Não. Aqui esta. Já. Vamos matar aquelas galinhas ali. Este aqui é o meu segundo vídeo, porque eu ontem fiz um vídeo. Vai estar na descrição. O vídeo de ontem. Os dois vídeos sequer. Ontem pus a intro do canal. E depois pus um vídeo a ensinar como baixar filmes facilmente pelo telemóvel. Muito fácil. Fácil e rápido, com boa qualidade. Vai estar tudo na descrição, menos a intro. A intro não vai estar na descrição, vai estar o vídeo de ontem na descrição. Precisava apanhar carvão. Cozer ali um pouco de carne, porque senão vou estar a gastar carne à toa. Para está a ficar de noite. Isso é difícil. Quando fica de noite, ui, está aqui uma mina. Está aqui uma mina, acho que vai ficar para o segundo vídeo. E acho que fica para o segundo vídeo esta mina. Vamos lá no segundo episódio. Está ali outra. Podemos ir lá no segundo episódio. Vamos lá no segundo episódio. Ver ela. E já me perdi. Ah não, está aqui. Vou pôr só mesmo tipo. Rápido. Pôr isto aqui. Vou fazer só aqui uma casa, tipo uma casinha assim de 3. Só para proteger. Primeira casa, pimba. E se quiserem que eu faça tudo em vídeo, é só dizer. Ou se quiserem que eu faça alguma parte em off, só falar. Está ali um zombie, já estou a ver um zombie. Eu não estou a gostar da brincadeira. Vou tentar dormir. Se conseguimos dormir. E vamos ficar por aqui, longe, neste vídeo. Primeiro vídeo do canal. Oi. Primeiro vídeo da série. E não podemos morrer no primeiro vídeo. Boa. Só para a tesoura para dormir. Ah, tá bom, aquele esqueleto. Tá um esqueleto bom. Vamos só matar aquele esqueleto para acabar o vídeo. E tentar levar aquele chapéu connosco. Oi, difícil. Da cá, morre. Oi, não dropou o chapéu. Dropar o chapéu era bacana. Temos ali uma aranha, deixa-me só comer. Para acabar o vídeo. Oi, entra aqui. E então pessoal, vamos acabar o vídeo. Agora. Vamos acabar o vídeo aqui. Espera, vou aqui. Definições de perfil, não. Tá mal. Vídeos aqui. De frente. Olá pessoal, vou acabar o vídeo por aqui também. E não te esquecem do like. Aí, favorito. Comentários, se quiserem, alguém quiser comentar alguma coisa, alguma série, algum jogo, vocês, é só comentar. Fui! Malta, não esqueça de deixar o seu like e inscrever no canal.